Mais um vídeo agora, voltando com Eden Zero. Vamos começar aqui o terceiro arco, que é Skull Ferry. Bom, a gente viu no último capítulo que quando eles conseguiram sair de Norma, a pirata espacial Elsie capturou a nave dos nossos protagonistas. E quando a Rebecca reconheceu a bandeira pirata dela, ela começou a tremer, né? E ela começou a falar aqui, ó, que a Elsie é uma guerreira que subjugou os 7 universos, tá ligado? Aí eles ficaram desesperados, com medo e tal, o que poderia acontecer, já que eles estão sendo pegos por um criminosa desse cacife. Aí eles ficaram com medo e tal, e a Elsie começa a falar que foi impressionante eles terem conseguido fugir de Norma, já que a construção de barreiras de nuvens que estava ao redor do planeta era uma prova de que o Chronophage devorou o tempo daquele lugar. Mas que eles terem conseguido escapar de lá e serem pegos por ela foi uma parada meio decepcionante, tá ligado? Aí o Chique se questiona com a Elsie quais eram os propósitos que ela tinha com eles. Aí ela começa a pensar aqui, né? Saquear, dormir, comer, fazer guerras e escravizá-los. Ela começa a falar agora que vai usar eles para vender eles como mercadoria para o planeta Gilst e tal. Só que pela diferença de tempo entre o Wise e o que a gente está acompanhando com os nossos protagonistas, ele fala, pô, mas esse planeta é um planeta turístico. Era antigamente só, né? Se tornou uma terra sem lei, aquele planeta, onde eles vendem escravos, traficam e tudo mais, como se fossem objetos. Então eles ficam mais assustados ainda. E tem esse quadro aqui. Enfim. Bom, aí o Chique pensa na solução, que impedir isso seria ele roubar a nave da Elsie. Que aí eles derrotariam ela, pegariam a nave, poderiam se desfazer daquele jatinho que já tinham dado pro Wise, e eles estavam precisando realmente de uma nave maior. Aí eles ficam, mano, cara, e o Chique todo animado e tal, achando que foi uma sorte ela ter aparecido com aquela nave gigantesca para eles. E aí ele invade o local, a Elsie fica surpresa, meio animada e tal, curiosa pela atitude dele e da localização dela dentro da nave pro Chique ir até lá. Só quando eles chegam, a nave tá toda cheia de gosmas, toda suja, cheia de negócio e tal. E aí começam a vir pessoas na direção do Chique e tal para atacar ele. E eles eram povos espaciais, tá ligado? Não eram humanos, eram alienígenas. Com uma composição totalmente diferente, criavam tentáculos pelos braços e tal, para atacar eles. E o Chique tá vendo cada vez mais coisas novas e diferentes, então ele tá ficando empolgado cada vez mais. Aí a Rebecca tinha sido capturada e tal, e ela usa o rap para se soltar. Só que no meio disso, o Wise, que estava junto lá, foi capturado também, todo mundo capturado. Aí ele fica impactado, né, que ele não esperava que ela fosse agressiva e forte dessa forma, tá ligado? Enfim, aí o Chique conseguiu chegar até Elsie. E a gente descobre que ela era como se fosse uma caveira, um robô também, alguma coisa do tipo. Tava comandando aquela nave. E o Chique pergunta, né? Você não é nem mesmo humana, tá ligado? Aí a Elsie fala, Chique, aquele que herdou os poderes do Rei Demônio. O que fica mais aquela, né? De que ela realmente tinha ligação com o avô do Chique, com o Zig. E por isso ela estava interessada no Chique. Mas a gente não sabe. Aparentemente agora dá a entender que é uma rixa, já que ela queria vender ele como escravo e tal. E ela estava indo atrás de alguém que era querido para o Rei Demônio. Para ver o potencial dele e lidar com ele. Já que ela não conseguiu lidar com o Rei Demônio, já que o Rei Demônio tá morto. Agora, né? Então ficou essa no ar. E ela começa a perguntar para ele, falar para ele mostrar a força dele e ataca. Eles começam a lutar, o Chique começa a ter flashes de memória do que aconteceu quando ele estava aprendendo a usar o Ether Gear dele. Que ele estava lutando com o avô dele treinando e tal, e eles ficam se perguntando, será que eu conseguiria ser tão forte quanto você? E o avô dele fala, você não deveria pensar assim. Você não pode se tornar forte sem uma forte vontade e determinação. Porque não basta você dizer, eu quero ser forte. Você tem que ter a disposição para lutar e querer de fato ser forte e fazer isso acontecer, não apenas ficar com a intenção. Então o Chique tava meio, não sei, eu não vou conseguir, e o avô dele começa a incentivar ele. Aí fica tendo esses lapsos durante a luta, como mostrando a motivação, um pouco mais da relação do Chique e do avô dele, e a relação com
como isso afeta o desenvolvimento, como afetou o desenvolvimento do Chique, principalmente na força dele, já que quando ele estava enfrentando a Elsie, ele reconheceu que ela era um oponente forte. Então, no meio disso, eles começam a conversar e o Chique fala que vai encontrar a Mother e ser a primeira pessoa a encontrá-la. E a gente tem essa fala da Elsie aqui. O número de pessoas que conheço que tentaram encontrar a Mother é tanto quanto as estrelas e nenhum retornou. Além do Sakura Cosmos está um universo inimaginável. Ou seja, é uma tarefa praticamente impossível, onde vários tentaram, mas ninguém conseguiu. Os que tentaram morreram, ou caso encontrasse, ninguém nunca mais viu, alguma coisa aconteceu e continua um mistério. Não foi solucionado nada. E o Chique quer ser essa primeira pessoa a ir lá, conseguir mostrar, voltar e tudo mais, tá ligado? Então a gente vê, como já foi falado que Elsie conquistou, subjugou os 7 universos e que além do Sakura Cosmos tem mais coisa ainda. A gente percebe que é um universo gigantesco, sabe? Então vai ter bastante margem para explorar vários lugares diferentes, que é bem da hora, tá ligado? Bom, eles continuam a lutar e a gente viu o Chique vendo quando o avô dele começou a morrer. Ele começa a chorar e tal. Mas a gente vê aqui no finalzinho dessa página uma frota gigantesca. Muitas naves, muitas naves, muitas naves. E a gente descobre que é a nave do governo. A Federação Galáctica estava caçando a Elsie e estava analisando e vigiando as naves dela e fazendo leituras de éter. Aí estavam identificando um poder diferente do habitual, que não tinha na nave dela. Não era nem dela nem de ninguém. Como mostrando aqui que o Justice, que é esse que apareceu aqui no meio, está incessantemente indo atrás dela, e um dos que trabalham com ele fala que isso está parecendo amor por causa da insistência, né? Já dá pra ver que eles têm uma rixa grande, uma bagagenzinha, que os dois acabam se encontrando com ele, caçando ela com frequência, sabe? Então a gente volta pra luta e começa a falar aqui, ó, mais uma informação sobre o Rei Demônio. O mesmo Rei Demônio que governou Sakura Cosmos no passado. Ou seja, o avô do Chique governou. Ele era a pessoa mais forte do Sakura Cosmos. Ele meio que... Não vou dizer que ele dominava o time Império, porque a gente não tem certeza. Mas que ele era a figura praticamente soberana em questão de força nesse aspecto. Nesse cosmo, provavelmente ele era. Tá ligado? Não sei se ele poderia ser realmente tipo um imperador que governava esse cosmos, ou simplesmente era como ela, uma pirata extremamente forte que vivia perambulando por ali, e as pessoas temiam ele, respeitavam e faziam o que ele pedia, e não se opunhavam a ele, mas ele não necessariamente tinha um governo, sabe? Então ela fala que ele também queria encontrar a Mother, mas ele não conseguiu. Isso deixa o Chique ainda mais animado, porque além de ser algo que ele estava querendo, como ser algo único, se ele conseguir, seria algo que nem mesmo o avô dele, que ele respeitava tanto, conseguiu. Então, ele vai ficando empolgado e o poder dele aparentemente vai aumentando. Que a gente vai vendo aqui que o éter misterioso, que seria o do Chique, estava aumentando frequentemente, tá ligado? Aí começa mais informações aqui. Esse arco tem bastante coisinha de contextualização e construção de mundo e informação sobre o avô, que é bem da hora. Ele é curtinho, mas é bem recheadinho. Começa a falar que se você viajar pelo universo, não encontrará ninguém que conseguiu encontrar a deusa dos sonhos. Não há ninguém que a tenha encontrado. Aí o Chique não tá nem aí. Ele vai querer fazer isso do mesmo jeito, tá ligado? E ele usa, aparentemente, começa a mudar. A gente, ó, tem aqui, começa a aparecer no rosto dele linhas de éter. A perna dele aqui também começa a gerar poder. E o Victory fala que tem um campo gravitacional misterioso e estranho, que está crescendo. E a visão de um demônio. O Chique aparentemente ficou mais forte, meio que uma semi-transformação, gerou um poder maior. E conseguiu, e atravessou o chão, ele afundou a cara da Elsie e atravessou vários andares da nave. Então, depois daí, a gente volta e eles se encontram com a Rebecca e o Wise. Mas a galera tava acompanhando o crescimento do éter dele, ficou impressionado, tá ligado? Então,
Até a própria Elsie e o Wise, tá ligado? Eles tipo, sabiam que ele era forte e tal, mas não imaginavam que seria tão forte assim. E a Elsie começa a se desfazer. Vira um bicho esquisito, tá ligado? E aí todo mundo fica, que? Como assim, tá ligado? Aí aparece uma imagem na tela. E a Elsie de verdade aparece. Ela fala que aquilo era um parasita que copiou a forma humana dela. E de toda a galera que trabalhava com ela. Então, ela fala que estava infestada desses insetos. E ela usava essa nave apenas como depósito e agradeceu pela limpeza, porque simplesmente estava parada a nave, tá ligado? Eles não estavam usando. Aí a Elsie acaba decidindo dar essa nave que eles invadiram e limparam para o Chique, para a Rebeca, para a galera deles e tudo mais. Essa nave pertence a vocês agora, só que eles ficam o quê? Como assim, tá ligado? Aí eu falei, eu prometi que ia entregar se vocês me derrotassem, mesmo que não fosse ela de verdade. Ainda assim, era uma versão dela que o parasita copiou, né? Então ela fez, pode ficar, eu já estava planejando dar essa nave pro Chique de qualquer forma. Se eu simplesmente desse, não seria legal, né? E ela queria testar a força dele. E disse que essa nave era do Rei Demônio Zig. Então, já que essa nave era dele, estava sob posse dela, e ela queria dar o Chique, queria testar a força dele. Ela não estava com intenções hostis. Era só um teste, uma brincadeira. E ela aparentemente tinha uma boa relação com o avô do Chique. E queria compensar. Aí ela acaba de falar. O Zig foi além do Sakura Cosmo para encontrar a Mother. Eles se encontraram. Aí apesar do Zig não ter achado a Mother, encontrou o Chique. Eles voltaram e tudo mais. Então a Elsie acabou tendo uma boa relação com ele e tudo mais. E queria ajudar o Chique, já que ele acabou saindo do planeta Grambel. Mas a falar aqui que era só uma brincadeira, ela não ia vender eles pra Guild, era só pra parecer malvada, afinal ela era uma pirata. Então, o Chique fica meio todo autoconfiante. É uma história bem esquisita essa que você tá falando pra uma nave que eu já ia tomar, tá ligado? Ele basicamente tá dizendo que ela só tá inventando desculpas e que ele ia roubar ela de qualquer forma, tá ligado? Mas o Chique fica, não precisamos disso e tal, essa nave é sua. Você é legal e tal, então não tem pra quê. Ela fala, mas é só uma nave, pode ficar. Não é nada comparado à minha frota. E a gente vê a frota, né? É a parceira aqui, minha amiga, não estava para brincadeira. Ela deu e eles acabam aceitando, já que ela tem uma frota gigantesca. E eles começam a ser cercados pelas forças do governo, que começam a atacar e tal, e a Elsie fala que vai segurar eles por um tempo até eles conseguirem fugir com a nave. Aí eles entram num pequeno conflitozinho e tal, só pra tirar a atenção da nave que o Chique tava, para eles conseguirem fugir. Se eles tivessem que lutar protegendo eles, seria pior ainda, porque eles ficariam em desvantagem. Então ele poderia ir à vontade, que o débito dela com o Zig estava pago. Então eu chego e falo, bom, mas você é amiga do meu avô, não era? Então você é minha amiga também. Aí ela começa a falar, mais uma informação. Se algo que o Zig falou pra ela, né? Quem for até a Mother nascerá de novo. Como assim nascerá de novo? Você pode realmente, tipo, renascer, tipo, no sentido literal, de nascer outra vez, tipo, reencarnar? Ou simplesmente é renascer no sentido de você mudar, você se tornar uma pessoa diferente. Por exemplo, poderiam chegar na moda e como recompensa ela lhe transforma, para você se tornar algo mais do que você já era, tá ligado? Você se tornaria, entre aspas, uma pessoa completamente diferente, porque você ganharia novas coisas, tá ligado? Mas continuaria sendo você, sabe? Enfim, fica esse mistério, e a gente consegue ver mais uma vez, principalmente essa relação de renascer e com o nome dela de Mother, de deusa do cosmos, de criação, um bebê ligado por um cordão umbilical. Então, a gente vai ter que ver com o passar dos capítulos, cada vez mais como é que vai se dar esse negócio em relação à Mother. Que eu tenho curiosidade pra caramba saber como vai ser isso, como é que funciona, e todos os mistérios por volta dos personagens, principalmente o Zig, que ele parece saber bastante coisa. Apesar dele não ter conseguido chegar à Mother, ele sabe bastante coisa, né? Ele sabia que renasceria de novo. Uma informação nova que aparentemente poucos sabem, já que quase ninguém conseguiu chegar nela. Então, como ele conseguiu essa informação sem nunca ter ido a ela?
Será que ele já foi até ela, renasceu, mas não lembra e estava tentando de novo por algum motivo? Enfim, a gente vai descobrindo aos poucos no decorrer da obra. E eles percebem que a nave que estava com o éter estranho tá fugindo e que Elsie está só segurando eles. E Elsie fala que eles não serão tão fáceis. Então ela também está se preparando para fugir, mas eles estavam primeiro dando cobertura, né? Enfim, eles conseguiram escapar, todo mundo conseguiu escapar. E a gente vê as viagens rápidas, tipo as de Star Wars, que seriam, não vou dizer que é velocidade da luz e tal, porque o rap aqui fala, basicamente eles teletransportaram. Então realmente pode ser quase, tipo, realmente um teleporte. Mas uma viagem rápida para ajudar eles a viajarem através das galáxias, dos universos e tudo mais, porque a distância entre os lugares é absurdamente grande, tá ligado? Não tem que ter esse mecanismo para poder eles conseguirem viajar sem morrer antes de chegar no próximo local. Eles acabam se perguntando onde foi que eles foram parar, e a Rebecca percebe que eles estão perto de Blue Garden e tudo mais, e eles vão voltar para Norma para descansar um pouco e tal, e podem tentar consertar a nave. Só que no hangar da nave uma máquina é ativada, né? E a gente não sabe o que é essa máquina, mas quando acaba o arco, nós vemos uma figura, aparentemente um droide, um robô, saindo de dentro dessa máquina. Então, no próximo capítulo, a gente vai descobrir quem é esse robô, sabe mais o que vai acontecer, porque o capítulo 15 é o navio de batalha do Rei Demônio. Bom, é isso. Até a próxima. Falou.